Saudações, meu nome é Navalha Guposa e neste vídeo vou mostrar como fazer o cálculo de uma poligonal fechada. Para tal, vamos direto ao exercício. Dada a caderneta de campo abaixo, utilizada para o levantamento de uma poligonal, determinar as coordenadas dos pontos que formam a mesma. São dados azimuth da direção OPP 1, 160 graus, 12 minutos e 7 segundos. Coordenada da estação OPP 224,19 e YPP 589,25 metros. Tolerâncias: angular 10 segundos raiz quadrada de m, linear 1 por 2000. Então essas tolerâncias são os nossos parâmetros para o controle dos nossos zeros. Ok, vamos aqui abaixo ver o croquis do levantamento. O croquis é um esboço, né, de como foi feito o levantamento. Então começou-se aqui do ponto OPP, desenvolveu-se a direção, a posição 1, posição 2, 3, 4 e voltou-se a OPP, formando assim nossa poligonal fechada. Ok? Temos aqui um ângulo, os conceitos do ângulo horizontal, que é de uma direção para outra. Então a diferença de direção OPP1 e direção OPP4 OPP, então temos o ângulo OPP, que é 301 graus, 29 minutos, 03 segundos. Então, OPP é só uma designação que nós damos ao ponto inicial. Okay? Então, poderia chamar por ponto inicial ou OPP, seria o mesmo conceito, mesmo termo, digo. No ponto 1, temos o alfa 1, que vai ser da direção OPP1 e direção 12, formando assim o ângulo alfa 1, que sai de onde instala-se o equipamento no ponto 1, faz uma visada no ponto OPP, daí tira-se uma leitura. Depois faz uma outra visada no ponto 2, faz outra leitura. Então, vendo aqui o sentido horário, veja que a seta do ângulo alfa está no sentido horário. Isso quer dizer que é um ângulo externo. Se fosse no sentido anti-horário, seria ângulo interno. Okay? Então, o tratamento seria diferente do que vamos fazer nesse exercício. Então, fazendo essa leitura no teodolito, né? Se for usar o teodolito, do ângulo daqui do 2, subtraindo a leitura do ângulo no OPP, então teremos esse ângulo de 246 graus, 47 minutos e 25 segundos. O mesmo acontece para todos. Já é diferente para o azimuth. O azimuth precisamos saber a orientação do terreno. Então, precisamos saber onde que é o nosso norte. Onde que é o nosso norte para podermos medir o nosso azimuth. Porque o azimuth, na verdade, dá-se na direção norte, a partir da direção norte, para o alinhamento que nós precisamos. Então, aqui, por exemplo, temos o azimuth do norte para a direção OPP1. Então, esse é o primeiro azimuth que nós temos como dado. Também temos as coordenadas do ponto OPP. Seguindo isso, vamos aos cálculos. Então, primeiro temos aqui a tabela que simplifica, de forma simplificada, o que aparece naquela figura. Então, temos o ponto, a direção, o ângulo horizontal e a distância. Então, do OPP até 1 temos essa distância. Temos o ponto 1, temos a distância 1, 2, com esse ângulo e essa distância, do ponto 1 até 2. 2, 3, mesmo para tudo. Então, como primeiro passo, vamos verificar o erro angular. O erro angular, que é o erro que cometemos a partir das medições dos ângulos. Ok? Nós sabemos que aí faz muito. A operação de levantamento é uma operação muito complexa que envolve montar o equipamento, desmontar, nivelar. Então, na parte do nivelamento, quando falha alguma coisa, então sempre temos a tendência de ter um pequeno erro angular na medição dos ângulos. Então, o erro angular é dado pelo somatório dos ângulos medidos menos n mais 2 vezes 180 graus. Então, o n é um número de pontos ou número de vértices que foram dados. Então, nesse caso, temos 4 pontos e o inicial formando 5. Então, temos 5 pontos. Então, o erro vai dar esse valor, que é o somatório desses ângulos horizontais, menos 1260, que é n mais 2 vezes 180. Isso dá menos 16 segundos. Então temos um erro de segundos. Isso já é bom. Nossa precisão está boa.
Tolerância angular. Então, tolerância angular é aquele parâmetro que vai nos dar se estamos bem ou não. Vai depender do número de ângulos medidos. Então, temos o 10 segundos vezes raiz quadrada de m, onde m é o número de ângulos medidos. Tratando-se de uma poligonal fechada, temos o m igual a n, que é o número de lados, né? Então, temos aqui m igual a 5. Então, fazendo isso, temos mais ou menos 22 segundos, que é a nossa tolerância. Então, poderíamos ter até 16 segundos positivos, aliás, 22 segundos positivos de erro, assim como 22 segundos negativos. Nesse caso, estamos no negativo. Então, daqui, vamos no segundo passo, que é a correção do erro. Então, se descobrimos o erro, temos que corrigir, porque senão vamos estragar tudo. Descobrimos o erro, que é de 16 segundos. Vamos distribuí-lo em todos os ângulos que medimos, ok? Para nos facilitar o cálculo. Temos aqui 3, 3, 3, 3 e o último 4. Somando esses pequenos erros dá o 16. Ok, veja só, o nosso erro saiu negativo, então na correção vamos ter que adicionar, ok? Se tivesse saído positivo, teríamos que subtrair, obviamente. Então, somando isso, já temos os nossos ângulos corrigidos. Muito bem. Daqui, temos que verificar de novo se com essa correção conseguimos atingir o nosso objetivo. A fórmula é a mesma. Somatório dos ângulos corrigidos menos a fórmula n mais 2 vezes 180 graus. E dá tudo ok. 1260, 1260. Tudo ok. Vamos ao terceiro passo, que é o cálculo dos azimutos. A parte um pouco mais complicada, né? Para quem não gosta muito de mexer com os cálculos. Então, mas isso é mais questão de análise, porque e outra coisa é que se nós zerarmos um azimuth, os outros todos poderão ser induzidos a um erro. Porque cada azimuth, se um azimuth da direção 1, 2 depende da direção OPP1, da direção 2, 3 depende da direção 1, 2. Então, isso aí poderá nos conduzir a algum erro. Então, devemos prestar muita atenção nesse caso. Então, a fórmula básica é essa. Azimuth 1, 2 igual a azimuth OPP1 mais alfa 1 menos 180 graus. Que azimuth que estamos a calcular é igual a azimuth do alinhamento anterior mais o alfa do ponto onde estamos e menos 180 graus, que é da fórmula. Então, fazendo isso, tem esse cálculo aqui. Então, depois, o resultado que nós encontramos aqui no 1, 2, vamos usar no cálculo de 2, 3. O resultado do 2, 3 usamos para o cálculo 3, 4. 3, 4 vamos usar para o cálculo do 4 OPP, tendo assim os nossos azimuths calculados. Então, para quem tem dúvida na parte dos cálculos dos azimuths, é só comentar aí. Eu poderei fazer, em função do número de comentários, poderei fazer um outro vídeo especificamente para o cálculo de azimuths e poderei anexar o rumo também, que andam quase sempre juntos, azimuth e rumo. Então, daqui fazemos essa tabela aqui faz essa tabela para resumir. Então, a partir das direções, vamos anexando os azimuths calculados. Depois de calcularmos os azimuths, passo a seguir é o cálculo das coordenadas provisórias. Por que provisórias? Porque ainda não verificamos o ângulo, o erro de fechamento linear ou erro planimétrico, ok? Então, para tal tem essa fórmula também, xi igual a xi menos 1 mais di menos 1 i vezes seno de azimuth i menos 1 i. Então, aqui é o mesmo que o passo anterior. Se nós erramos no ponto 1, transportamos o erro para o ponto 2, para 3, para 4, para 5. Então, é só prestarmos muita atenção nesses detalhes. Então, começando aqui, XOPP, mais que é a coordenada, aquela dada, o XOPP é a coordenada do ponto X do ponto OPP, mais distância OPP1, distância medida do ponto OPP até ponto 1, e o seno do azimuth OPP1, aquele dado, ok? Então, tendo essas coordenadas, vamos ter esse valor. O Y também temos isso. Então, usando a mesma fórmula, teremos, por exemplo, para o x2, teremos aqui já o y, o x1, ok? Vai ser a coordenada 1, x1, mais distância 1, 2,
vezes seno de azimuth de 1, 2. Okay? Então vai ter essa alteração. Então pode ver que isso é fácil, mas poderá se induzir ao transporte do erro se falharmos numa parte. Por isso sempre temos que fazer essas verificações dos erros. Então depois de chegar no último ponto, que é o ponto 4, voltamos para o ponto OPP. Então para tal temos que calcular de novo outra coordenada a partir desses dados que tivermos. Então é aqui onde vamos ver se transportamos zero ou não, ok? Então x OPP calculado, também usando a mesma fórmula, vamos ter, encontrou-se aqui 224,247 e no y também temos 289,060 metros. E vejam uma coisa, as casas decimais, nós estamos aqui a usar 3 casas decimais, que é uma precisão milimétrica. Então, se eu cometo um erro em milímetro, é razoável que cometer um erro em centímetro, ok? Então é sempre bom trabalhar com essa precisão milimétrica, ok? Tendo calculado as coordenadas, vamos verificar já o erro linear, o erro planimétrico. O erro planimétrico, para eu explicar bem, deixa eu mostrar aqui. Erro milimétrico, ou erro linear, ou erro planimétrico. Parte daqui. Começamos o levantamento do ponto OPP, fomos até o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e voltamos para o ponto OPP, já usando o cálculo, ok? Usando o cálculo, poderemos não tocar exatamente naquele ponto OPP. Se tocarmos, muito bem, estamos de parabéns. Tivemos um bom trabalho e está tudo perfeito. Mas se não tocarmos, não é que tudo está perdido. Então, vamos calcular esse erro planimétrico. O erro planimétrico, vejam só que temos essa linha vermelha aqui. E a partir das coordenadas do ponto OPP, porque nós temos as coordenadas do ponto OPP. Agora, tendo isso, vamos ampliar essa parte vermelha para aqui. Então, temos esses pontos e o ponto onde fomos chegar. Então, saímos daqui, queríamos chegar aqui, mas por um pequeno erro nos cálculos, estamos nesse ponto. Então, temos essa projeção desse nosso erro. Ok? Para nós sabermos redistribuir esse erro, temos que projetá-lo. Ok? Então, temos o EP, o erro planimétrico, projetado para o eixo X, para o eixo X e para o eixo Y. Ok? Então, sendo isso, já temos um triângulo retângulo. Como podem ver, pode-se manipular tudo a partir dessa noção do triângulo retângulo, trigonometria básica. Ok, espero que tenham percebido a parte do erro planimétrico, como é que surge. Surge nessa parte da tendência de voltar ao ponto inicial, mas pelos cálculos mostra-nos que desviamos um pouco. Esperávamos chegar no ponto OPP, mas fomos um pouco além. Temos um pequeno erro, que vamos calcular esse erro quanto que é. Ok? Voltando aqui, temos aqui o x, x, o erro em x, aquela projeção do erro em x, é igual a x OPP, x calculado, esse aqui, menos o x OPP dado, que é a coordenada do x dado. Então, fazendo isso, temos um erro de 0,057 metros. Fazendo o mesmo em y, também temos o y calculado e o y dado. Teremos um erro de menos 0,190 metros. Agora, veja uma coisa, temos 0,057 metros. Veja só que transformando isso para milímetros, teremos 57 milímetros aqui, e aqui teremos 190 milímetros. Okay? Ou seja, temos 5,7 centímetros de erro, 19 centímetros de erro na componente y. Então, podem ver que são distâncias pequenas para uma medição grande, em que estamos a trabalhar com distância de 100 metros. Então, são distâncias pequenas, erros pequenos. Mas vamos ver se esses nossos erros pequenos são aceitáveis ou não. Aqui vamos fazer isso calculando a tolerância, né? Verificando a tolerância. Então, para tal, depois de termos calculado as componentes EX e EY do erro planimétrico, ou erro linear, vamos calcular o EP. Veja, lembra-se daquela projeção aí que mostrei, essa projeção aqui, que temos a hipotenusa,
cateto, cateto. Então, tendo isso, vamos ter aqui EP igual a EX ao quadrado mais EY ao quadrado, tudo elevado a 1 sobre 2. Lembrando que escrever isso elevado a 1 sobre 2 é mesmo escrever raiz quadrada de EX ao quadrado mais EY ao quadrado. Simples. Ok? Substituindo os valores, temos esse erro. Mas podemos transformar esse número em uma forma escalar. Ok? Transformando em forma escalar para fazermos classificação melhor. Ou seja, nós fomos dados a tolerância em forma escalar, então precisamos transformar o erro em formato escalar também. Então, e para tal temos o Z. O Z que é o denominador da escala, né? E vamos ter que é dado pelo somatório da distância, toda a distância a partir do OPP para o ponto 1, para o ponto 2, 3, 4 e voltar até o OPP. O somatório da distância deu 513,37. Sobre raiz quadrada de ρ em x ao quadrado mais ρ em y ao quadrado. Isso nos dá aproximadamente 2.586. Então, fazendo EP igual 1 sobre Z, que é 1 sobre 2.586. E fazendo essa comparação, 1 sobre 2.586 e 1 por 2.000, que é aquela tolerância linear que fomos dados, podemos ver que o nosso erro está abaixo da tolerância. Isso é bom. Isso é bom. Sendo isso bom, vamos corrigir as nossas coordenadas calculadas. Corrigindo as nossas coordenadas calculadas, teremos x1 corrigido é igual a x OPP mais distância OPP 1 vezes seno de azimuth OPP 1 mais correção de x1, ok? Então veja só que aqui a fórmula é mesma, o que altera, ou seja, adicionamos apenas o fator de correção. Então essa correção depende da distância, ou seja, vamos fazer uma proporção entre o erro cometido no geral, ou seja, fazemos o erro em x cometido em x está para toda a distância. Então, aquela pequena distância está para qual erro? Então, vamos fazer essa proporção aí, ok? Então, o erro pequeno é dado por essa pequena fórmula que está aqui, ok? Fazendo isso, vai se encontrar para o ponto 1 esse 0,011. Então, veja mais uma coisa. O erro em x, deu 0,057, ok? Já que saiu positivo, então aqui nos cálculos, na correção, devemos pôr negativo. Enquanto que o erro em y saiu negativo, nos cálculos vamos somar. Ok? Então temos aqui exemplo de 2 pontos. Ok? Que temos aqui os valores. E temos aqui o x1 320,049. Então para o x2, veja só, usou-se aquele 320,49 que é do passo anterior. Para o cálculo, o erro também do x2, o coeficiente do erro do x2 também parte dessa proporção. Então, quanto maior a distância, mais vai ser o valor que vamos usar para corrigir. Então, o xc também parte do x2, x4 parte do x3 e o xopp parte do x4. Ok, o y, também veja o que estava a falar. Então, o erro aqui é positivo, ou seja, usamos sinal positivo, mas o nosso erro saiu como negativo. Então, para compensar aquele negativo que está lá, devemos somar. Fazendo isso, temos aqui as coordenadas x, y1c, y1 corrigido 560,217. Para y2 vamos usar também o mesmo 560,217. E para o y3 usamos o y2, o y4 usamos o y3, assim sucessivamente. Então, tendo aqui, já temos os pontos calculados, ok? Temos os nossos pontos calculados e estamos aqui um pequeno resumo daquilo que fizemos. OPP x 224,19 e 589,25, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e o ponto OPP. Veja só que o ponto OPP calculado já
coincidiu com aqueles dados fornecidos. E isso já certifica que nós estamos certos. Chegando aqui, esse é o final do exercício. E a partir dessas coordenadas já é possível calcular a área daquela superfície toda. Mas o nosso objetivo era calcular as coordenadas, então chegamos aqui. E esse é o final desse vídeo. Se gostou, vai colocando um like, subscreva-se no canal, ative o sino de notificação para ver as notificações de todos os vídeos que formos a postar, caso eu me esqueça de notificar pessoalmente. Então, até lá, bom trabalho.